Então, Provérbios, você já deve estar com a Bíblia aberta? Tô. Tá. A gente está com 3 Bíblias aqui em cima da mesa, porque a gente tem 3 versões diferentes. E a gente vai ler na mais simplificada, que é a NVT. É a nova versão transformadora. Então, antes eu quero falar um pouquinho, né? Provérbios é um livro que ele está no Velho Testamento. Ele foi escrito por Salomão. Eu acho que eu anotei o ano, mas se eu não anotei, eu vejo aqui. Tá assim. Não, aqui é não. Aqui, ó. Não, mano. Não, não anotei o ano. E ele foi escrito. Deixa eu ver o que foi nessa Bíblia aqui que eu vi. 700 entre 729 e 686 antes de Cristo. Salomão foi o segundo maior escritor do Velho Testamento, que o primeiro foi Moisés. Então, Salomão ele escreveu 3 livros, que é interessante a gente saber para depois, por curiosidade, se quiser ler, né? Salomão escreveu Cântico dos Cânticos, quando ele era jovem. Depois Certo. ele escreveu Provérbios, que foi no auge do seu reinado, né? Quando ele estava na sua maturidade ali. E no final da vida dele, ele escreveu Eclesiastes, que daí em Eclesiastes ele fala da sua vida, da sua vivência, das suas experiências. Bem interessante também. Que Salomão ele foi o homem mais sábio da Bíblia, né? Ele é filho de Davi. Filho de Davi diretamente? Eu acho que sim. Porque ele herdou o trono. É, porque essa Genealogia. genealogia, meu Deus, né? Filho do fulano, que é filho do Beltrano, que é filho de não sei o quê, que é filho de não sei o quê. A gente tava, a gente tava num culto e aí o pastor comentou que Raabe foi uma prostituta. E Raabe, ela deu a descendência de Jesus. Sim. Se a gente for puxar na árvore de Jesus, está lá Raabe, a prostituta. Então isso prova pra gente que Deus pega realmente os improváveis e dele faz grandes coisas. Raabe era uma improvável, né? Quem ia dar um centavo por ela, a prostituta? É verdade. Mas o que manda é o coração da gente. Quando a gente acredita em Deus e tem um coração limpo, outra coisa de Raabe que me chama a atenção é que quando a casa dela foi salva, só ela acreditava em Deus. Mas todos que estavam na casa dela foram salvos. Isso encheu meu coração de alegria. Porque às vezes a gente quer empurrar de goela abaixo, né? Ai, Bela, porque tu tens que ser de Deus, Bela, porque tu tens que aceitar Jesus, Bela, porque tu tens que. Mas só que se eu creio em Deus e Deus ter essa, né, vai sondar meu coração, vai ver que realmente eu adoro a Ele, que eu creio nele, que eu confio nele. Então, todos que estiverem na minha casa serão salvos. Rabi salvou o pai dela, a mãe e o irmão. O pai, gente, era virado um alho. Brigava com a mãe, era bruto, era ruim com os filhos e foi salvo. Então, assim, basta que quem tiver ao redor, e por isso que eu falo, né? É aquela coisa que a gente vai espalhando. A gente vai espalhando essa coisa boa. Então, o que significa provérbios? Por que eu, no meu coração, era para ser provérbio? Porque provérbios é o caminho. É o caminho para a gente ter a vida feliz que a gente busca, a vida bem-sucedida. Né? Então, provérbios vai indicar esse caminho para nós, vai ser o nosso estilo de vida. E quase tudo, gente. A minha Bíblia diz assim, ó, que quase todas as facetas, quase tudo que a gente precisa na Bíblia, na vida, está descrito em Provérbios. Então, por isso que a gente vai começar com ele. A Bela vai lendo e a gente vai conversando sobre. Então, ela vai ler do 1 ao 7. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplinar as pessoas, e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial.
Estes provérbios deram juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, até aqui daí a gente vai fazer uma paradinha, né? O que eu pontuei aqui? Que em Provérbios a gente vai aprender a sabedoria, a gente vai obter o bom proceder, como agir, a gente vai ter prudência, a gente vai aprender a ter prudência. Isso tudo vem pelo ouvir. A gente vai ouvir a palavra de Deus e a gente vai ter esse entendimento. Só que para ter esse entendimento, para entender a palavra do Senhor e para entender as parábolas que a gente lê na Bíblia, a gente precisa. Tudo certo? Eu tô apanhando aqui com o meu notebook, mas pode falar. Tá. Se tá me ouvindo, tá bom. Mas para tudo isso acontecer, o principal é o temor ao Senhor. Então, lá no 7 ele fala: o temor do Senhor é o princípio do saber. E os tolos o desprezam, né? Então, aí a gente fica assim: o que é o temor ao Senhor? Não é ter medo de Deus, é ter medo de não ter Deus. O temor é respeitar o Senhor, né? É saber a sua grandeza, a sua ter reverência a Ele, adoração a Ele, né? Saber que não existe nada maior que Ele, nem mais poderoso que Ele. É que a gente, às vezes, pelo menos eu estava pensando muito nisso ontem e hoje de manhã, quando eu orava, eu digo: Senhor, eu não consigo mensurar o teu tamanho. Eu não consigo mensurar o quanto poderoso tu és e tudo que tu pode fazer. A gente escuta na palavra, né, que Deus faz o cego enxergar, que ele traz os mortos à vida. A gente sabe que isso é verdade, mas a gente não consegue mensurar, porque a gente não viu nem ouviu. A gente não viu com os nossos olhos, na verdade, né? Porque ouvir a gente ouviu da boca de um, do outro. A Bela, um milagre. Hoje eu entendo isso como um milagre. A Helena, assim que eu me converti, também teve um milagre de saúde. Ela estava com essa tal de dermatite que muita gente está pegando hoje em dia e que não tem cura. E a Helena foi curada dessa dermatite. Então, já ouvi, mas a gente não consegue mensurar o quanto ele é poderoso. Então, o temor de Deus é isso. E se a gente não tiver esse temor, tá? Essa atenção em tudo que ele vai falar para nós, a gente vai acabar passando pelo que a gente não quer passar. Porque eu falo que Deus é bom, mas quando ele vai cobrar, ele sabe cobrar. Ele não é que nem a gente que pega um filho e diz assim: olha, se não fizer, tu vai levar um tapinha. Até a Bela hoje me comparou, né, que Deus é igual a gente quando diz assim: Helena, tu vai escorregar e vai cair. Helena, tá molhado, vai escorregar e vai cair. A gente fala quantas vezes até acontecer que ela caia. Ela cai, daí tu faz o quê? No final tu acaba rindo, né? Não te avisei? Eu não te falei? Tu caiu porque tu quis, eu avisei. Então assim é Deus. Se a gente for ler Provérbios, a gente vai ver que Deus fala e repete, 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 e a gente cai porque quer, porque é uma escolha. Mais alguma coisa, Bela, para acrescentar? Até aí? Não. Então prossegue, vamos adiante. Agora é o versículo 8. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai. Só um pouquinho. Antes de continuar. Meninas, vocês têm alguma dúvida? Ali, alguma coisa para acrescentar, para comentar? Se tiver, daí a gente já vai antes de continuar, né? Comentar alguma coisa? Não precisa ser. Às vezes alguma coisa que lembrou. Pra mim, não. Então, bora. A princípio, não. Tá, daí se vocês tiver qualquer coisa na mente de vocês que vocês quiserem compartilhar, pode mandar tudo. Tá. Pode ir? Pode. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai, e não deixe de lado a instrução de sua mãe.
O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha junte-se a nós. Dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal. Apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos. Tentam acabar com a própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. É bem forte. Porque é pesado esse. Esse é pesado. Se mexe. E aí eu fiquei. A gente já bota em questão de filho agora, porque a gente já passou nessa fase, tudo, né? Porque a gente teve as suas fases, mas agora eu penso, veio muito a minha filha, agora a companhia dela, que ela está na idade de 13, 14 anos, daí a gente, como afastar isso, né? Foi bem. É bem forte. E quando eu comecei a ler, eu digo, nossa, que forte. Mas olha como Deus fala com a gente. Meu filho, ele várias vezes, meu filho, preste atenção, meu filho, muito com quem andas, né? Muito com o pensar, tudo começa no pensar. Mas aquele ditado de diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, é muito real. A gente sempre, eu escutava muito da minha mãe. Olha com quem estás andando, porque depois vão falar isso e aquilo outro. A gente diz assim, ai mãe, mas eu sou eu, ela é ela. Mas não tem como, né? O jugo desigual não anda junto. Se tu começa a andar com pessoas que têm má fama, que têm má conduta, tu vai começar a tomar isso para ti, porque aquele que cala consente. Então, se eu ando com uma pessoa fuxiqueira, ela vem aqui, ela fala da fulana, ela anda fala da Beltrana, ela fala da ciclana. Quando ela vai lá, com certeza ela vai falar de ti. E se tu estás junto, tu estás, como, de certa forma, dizendo sim para aquilo ali, né? Participando daquilo ali, mesmo que tu pensa, tá? E eu falo isso porque, gente, eu passo muito por isso. Eu sou uma pessoa, não é que eu concordo com as coisas, mas eu não sei falar na cara da pessoa. Não sei. Eu não sei cortar, eu não sei desmentir uma pessoa na cara dela. Eu me sinto mal. E quem deveria se sentir mal era outra pessoa. Mas eu me sinto mal. Então eu me afasto. Porque é aquele outro ditado popular, né? Os incomodados sai fora. Então, a gente tem que aprender e ensinar para os nossos filhos, sai fora, não participa. Eu falo muito para as crianças aqui em casa, não fala coisa que tu não viu. Ah, porque o amiguinho vem contar que, ai, a fulana fez tal coisa, mas ela viu? Ela mesmo viu isso que ela está contando, que ela está relatando, ou alguém contou para ela? Que assim começa as fofocas e Deus não se agrada. Deus não se agrada de contender, de fuxiqueiro, de quem tenta fazer o mal por outro. Aqui fala muito em matar, em sangue. Eu te falo, mas não é assim, no literal. É matar espiritualmente. Porque quando a gente começa a buscar as coisas de Deus, a querer se aproximar mais de Deus, a gente passa a ser uma carta viva. E a gente pensa que não. Só que todo mundo está observando a gente. Todo mundo. Então, se tu chama um palavrão, não é crente? A Bela vai me contando isso, que ano passado, não, ano retrasado. Quando a gente se converteu. Quando a gente se converteu, ela... Como é que foi a história, Bela? Conta aí. Ela chamou... O que chamou esse guri? Chamou o guri de vagabundo. Meu Deus, que mal criada. É brincadeira. Tipo, ela falou na brincadeira, naquela coisa assim de se igualar ao queria mundo. ser aceita. Queria ser aceita. Então, para ser aceita, tu tem que se igualar, né?
E elas, hoje tu veio de vagabundo, que era dia de fantasia. Ah, nossa, é crente, chama nome, fala essas coisas, chama de Nem falou na minha vagabundo. cara, falou. Então a gente começa a ser visto e ouvido e seguido. Então a gente tem que cuidar muito, muito, muito. Foi um grande tapa que eu recebi. Mas recebi, né? Não foi não. E acontece. A gente tem que cuidar muito. No caso de mentirinha, aquelas coisinhas. Hoje, assim, ó, quando eu tô em turma de amigo, e aí às vezes começam umas brincadeirinhas meia boba, umas conversinhas meia torta, aí tu começa a pensar assim, Jesus, isso não vai levar a nada, né? Uma, como é que eu posso dizer pra vocês, sem expor muitas coisas? Tipo, meu Deus, eu conheço gente, tipo, que tá saindo com mulher casada e acha que isso é normal, entendeu? O normal da vida não é. Como é que a gente. Não. O comum não é o. O normal, o certo Não, tem uma palavra específica. é uma palavra específica de certo e comum, normal. As pessoas, o comum, eles acham que tá virando normal e não é. Só porque todo mundo faz, isso não é normal. Sim. Normal é a gente casar, a gente ser fiel um pro outro e a gente seguir nossa vida. E normal é não separar. Normal. Mas não é comum. Hoje está comum separação. Só que a gente não pode Sim. aceitar isso como normal. A Bíblia tem suas exceções, tem tudo. Tem um monte de coisa que a gente já teve estudo bíblico sobre isso e é bem interessante também. Né, pra gente não errar. Então, aí a gente começa a ver que esse comum está começando a virar normal. Tanta coisa que o mundo está querendo impor para nós como normal e que não é o normal de Deus. Não foi assim que o mundo foi criado. É a mesma coisa que pegar um micro-ondas. Ele foi criado para aquecer comida, para fazer comida. Mas ele tem as suas funções. Aí, de repente, começam a inventar coisa, e o micro-ondas vai aceitando, vai aceitando. Daqui a pouco o micro-ondas é um multiuso. Se bobeado, tá aí secando cueca dentro dele. Viram feliz? Hoje em dia, assim, acaba confundindo muitas pessoas, Muito. porque a coisa ficou tão normal, tu não tem como assim um exemplo família, tu já não tem mais, eles acham que é tudo misturado ali. E não é isso, não é nem preconceito em questão, não importa quem é, mas a base familiar, aquela base mesmo, aquela que é da educação, que os filhos, o pai, a mãe, ou duas mães, que nem que seja, mas assim, aquela base de respeito, que tem que respeitar. Hoje em dia ele está muito aberto isso. Hoje em dia as crianças, hoje em dia os pais não podem falar nada, questão a isso, né? E hoje os adolescentes têm eu acho que tem muita informação desnecessária para eles. Eles não precisam ter tanta informação. Cada idade tem o seu tempo em questão a isso. Eu acho que a Bíblia fala muito em questão a isso, né? Fala em Provérbios sobre Fala. filhos. Aqui em Provérbios a gente vai ter muita. Alguém de vocês já tinha lido? Provérbios. Eu li algumas partes só, bem Ele que eu acompanhava, é bastante bem aleatório, assim. Tem ele é bastante informação. bastante tapa na nossa cara, assim, pra gente acordar, sabe? Mas é necessário. Uhum. Inclusive ontem, ou no culto, eu não lembro que foi ontem, que ela falou que se a Bíblia não confrontar a gente, não tem sentido. Porque daí não gera mudança? Exatamente, ela vai confrontar e a gente vai gerar essa mudança dentro da gente. Eu tenho certeza que na casa de vocês a corda não corre frouxa. Tem princípio. Eu conheço a Nice, conheço a Carla, eu sei que não é assim, grita mais alto quem pode, capaz. Eu sempre falo, não é o poste que mija no cachorro. Então, isso aí eu não abro mão desse tipo de educação. Mas, enfim, né? Vamos vivendo nesse mundo, a gente não tem como entrar numa bolha. A gente tem que viver dentro do mundo e fazer o nosso melhor. E ter a certeza de que Deus, ele não é um carrasco, ele vai sondar o nosso coração. Ele conhece cada um. Então, Isso. vamos seguir. Vamos para a parte um pouco melhor. Ela no 20 agora. 20? 20. No 20. Versículo 20.
No 1:20. Uhum. Vai. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês ingênuos insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês zombadores terão prazer na zombaria? Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso, rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier como a tempestade, e a desgraça os envolver como um furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurarem, não me encontrarão. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Tu falou que era tranquilo. Eu falei que era tranquilo porque eu me peguei numa palavra aqui, eu me peguei ali no versículo 23, que na minha versão fala assim: venham e ouçam as minhas advertências, abrirei o meu coração para vocês e o tornarei sábio. Tem esperança aí, calma aí. Então eu me peguei nessa palavra, porque eu vou ser a pessoa que eu vou me pegar nas instruções do Senhor e eu vou me tornar sábia para eu não ter que chorar lá na frente. Entendeu? Porque o Senhor fala que vão clamar por socorro depois e ele não vai dar ouvido. Eu tava lendo aqui, eu tava lembrando dos adolescentes de hoje em dia, que fala muito de ouvir o conselho do pai e da mãe, né? Mas quem disse que o pai e a mãe não falam pra eles? O pai e a mãe fala. Eles estão vindo aí. Eles vão por onde eles querem, eles fazem o que eles querem. E é isso. É que a gente já passou por essa fase da adolescência, né? E a gente toda vida acha que a mãe é quadrada, que a mãe não sabe nada. É verdade. A gente já passou. Até hoje em dia, até hoje em dia os pais assim, essa semana eu até me choquei. Uma mãe falou, eu estava lá na empresa, entramos no assunto polêmico dessas situações de adolescente que está no mundo, ideologia, essas coisas. Ela disse uma coisa, mas o que adianta rezar? Para que rezar? É perder tempo isso. Meu Deus. Eu não faço isso, eu não vou, a minha filha também não vai nessas coisas. Aí eu pensei, tá, então, daí ela disse, eu acredito em Deus, mas para que fazer isso? Sei que nós estávamos falando em questão de crisma, leitura, que tinha que ter mais crença, essas. Ela falou, eu fiquei chocada, sabe? Eu fiquei chocada. Eu disse, meu Deus do céu, será que é eu que estou tão errada assim? Meu Deus, mas eu também escutei falando. É como a gente estava falando, está se perdendo muitos princípios, né? E assim, ó, até mesmo eu observando dentro da minha família, quando eu era pequena, meu pai me levava na escola dominical, né, era igreja evangélica, mas muito na missa, e hoje eu olho para meus primos de 7, 8, 10 anos, se eu perguntar a história básica de Jesus Cristo, não sabem responder, porque os pais não vão mais à missa, os pais não vão mais na igreja, então eles não sabem o que é uma Páscoa de verdade, eles não sabem nem o básico de Bíblia, né? E aí são culpa, depois a gente vamos dizer lá na frente que porque esses adolescentes, esses jovens, mas os pais, eu acredito que estão pecando no ensinamento desses jovens, né? A responsabilidade está sobre a cabeça dos pais. É verdade. E assim, mas só que Deus não vai culpar os pais que não sabem. Vamos supor assim, a minha mãe não teve esse entendimento porque a mãe dela não passou para ela, entendeu? Então Deus começa a cobrar a partir do momento que a gente tem o conhecimento. Então, exatamente. O meu primeiro pastor, ele falava assim, Cris, agora tu tá ferrada, agora tu sabe.
Tu não responde correto, tu sabe agora a verdade. É verdade. Então, Uhum. quanto mais tu sabe, mais Deus cobra de ti. Aí é que tá o X da questão. Então, eles ainda estão salvos por estarem na ignorância, se bem que a palavra fala Que ninguém é que tido por ninguém é ignorante. tido por inocente. Porque nós ainda temos a Bíblia livre, nós podemos, qualquer um pode ler a Bíblia. Glória a Deus por isso. Mas aí não buscam, né? Então, isso aí vai acabar gerando Frutos ruins. frutos, vão comer, como disse a palavra ali, frutos amargos, pela escolha da vida que escolheram levar. Então, glória a Deus que a gente não, a gente, né, tá tomando um rumo melhor. A gente precisa ser o sábio, não mais o tolo. O Tiago Brunet falou uma frase que eu anotei, não sei se vocês já ouviram falar. O inteligente sai do buraco que o sábio nunca cairia. Sim. Então, a diferença de ser inteligente e ser sábio. O inteligente, ele tem memória boa, ele consegue gravar. Mas o sábio, além da memória boa, de, ser, né, de ter esse raciocínio rápido, digamos assim, ele sabe como aplicar com sensatez. Então, por isso que ele é sábio. Então, a gente precisa ser sábio e não inteligente. Inteligente, a gente faz até curso. Hoje em dia, para memorizar rápido, para coisa assim, né, para ajudar o cérebro a ser um pouquinho mais ágil, porque a gente foi deixando ele muito lento, né? É verdade. O mundo foi todo se mecanizando de uma forma que a gente não precisa mais usar o cérebro. E eu comecei a botar o meu para funcionar, porque antes era tudo na calculadora. Então eu já vejo assim, como melhora. Uma coisa simples, eu cheguei lá na tecelagem e tem a produção do dia e eu comecei a fazer as contas de cabeça. Não, eu vou forçar meu cérebro, eu tenho que conseguir fazer de cabeça, o que é isso? Só 5 mais 8 mais 7 mais 6 mais... E não conseguia somar assim. Hoje em dia eu faço de cabeça, então a gente precisa pegar a palavra, ouvir e praticar. Não só ouvir e não praticar, porque a gente precisa praticar. Algum comentário mais, Bela? Não. Vamos fazer uma print dessa tela? Deixa eu ver O que eu vou se eu pensar? consigo. Como? Como celular. Não, eu quero printar aqui. Vamos ver se eu consigo. Sorriam. É um povo muito lindo, meu Deu. Deus. Printamos. São maravilhosas, Dons. Não tem? Nós conseguimos aí em 36 minutos. E eu espero que tenha sido bom para vocês. Eu espero que tenha dado para pegar alguma coisinha. A gente vai devagarzinho, é melhor do que muito tempo, muito assunto. Assim vai ser pouquinho em pouquinho, é de gota em gota mesmo. Eu prefiro de gota em gota e a gente meditar nessa palavra hoje. Mas se apega naquilo que eu me apeguei, abre lá. Até mesmo porque depois, como a Eunice disse, aí eu leio, releio, tiro as minhas análises, escrevo, é mais fácil. Quando é mais fácil. E eu vou me pegar nessa palavra aqui, ó. Venham e ouçam as minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. É nela que eu vou me cuidar. E teve outra parte aqui no 29 também. Que eu quero gravar bem no meu coração, né? Escolheram, aqui fala não temer ao Senhor, por isso que vão pagar, mas escolheram temer ao Senhor. É isso que a gente precisa temer. Qual, Bela? 7. 7. O temor do Senhor é o princípio, né, do conhecimento e da sabedoria. Então vamos orar? Bela hora hoje. Não, deixa eu ver. Tá Vamos bom. jogar no fogo. Senhor, muito obrigada por esse tempo, Pai, que a gente possa gastar conhecendo mais e mais a sua palavra, Senhor. Abre cada dia mais o nosso entendimento, Senhor, e nos torna sábios, Senhor. Sabemos que viver no mundo como está hoje em dia não é fácil, mas que o Teu Santo Espírito possa ministrar nos nossos corações e nos guiar por esse caminho. Nos faça brilhar, Senhor, de verdade nesse mundo escuro, Senhor, porque o Senhor nos chamou para ser luz e sal da terra, Senhor. Que a gente deixe as pessoas com muita sede da água viva que é o Senhor. Amém. Amém. Bem, meninas, obrigado por compartilhar com a gente mais um dia. Obrigada. E depois eu posto lá e vou tentar fazer o PDF agora.